A paz do Senhor. Bem-vindos ao canal Reação Pentecostal, que é mais que um canal, é um movimento de reconstrução doutrinária. Há mais de 30 anos temos visto a desconstrução dos ensinamentos da Palavra de Deus. E este canal vem com a proposta de resgatar os verdadeiros ensinamentos da Palavra de Deus, do ensino apostólico. E neste momento, eu quero convidar você, visitante, que está visitando o nosso canal, a fazer parte desse movimento. Então, inscreva-se no canal. Seja muito bem-vindo. Eu quero convidar você a assistir nosso vídeo Aceitar a Jesus, o primeiro passo para a salvação. E também Aceitar a Jesus, testemunho, onde você vai ter a oportunidade de ouvir o meu testemunho, onde eu conto até o momento em que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Claro que depois eu estarei contando a outra parte do meu testemunho, que é a virada, onde Deus fez muitas coisas maravilhosas na minha vida e me deu a oportunidade de eu estar hoje aqui com você, ok? Aceitar a Jesus continua sendo o nosso tema. Aceitar a Jesus? Não é Ele que me aceita? Bem, nós vamos ter a oportunidade de assistir na internet diversos vídeos, diversos ensinadores, diversos teólogos falando que nós não precisamos aceitar a Jesus, porque antes da fundação do mundo, Ele já nos predestinou à salvação. Bem, se Ele predestinou alguns para a salvação, também predestinou outros para a perdição eterna. Seria isso justo? Seria isso uma verdade? Bem, a predestinação é bíblica, só não é desse jeito. Porque Deus, pela sua presciência, já foi ao futuro diversas vezes. E pela sua presciência, Ele já sabe a necessidade do homem ser salvo. Mas também estabeleceu o princípio da condenação. Então, como é essa predestinação? Bem, todo aquele que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, esse está predestinado à vida. E todo aquele que negar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, predestinado à perdição eterna. Pronto. É simples assim. Certo é que a prática do Evangelho tem mostrado o seguinte, que esses ensinos têm esfriado a igreja. Cada dia que passa, são pessoas mais frias, mais secularizadas, mais intelectualizadas, mas sem o poder de Deus, sem a presença do Espírito Santo de Deus, sem o mover do Espírito Santo de Deus. Tudo que está acontecendo na igreja é uma construção humana, é o homem se dirigindo ao homem. Tudo é natural, tudo é comum, tudo é o homem intelectualizado que providencia. Tem alguma coisa estranha. Por que a igreja está tão fria? Enfim, de onde vem tanta dúvida? Aceitar a Jesus, eu aceito, Ele que me aceita? De onde vem tanta dúvida? Na verdade, essas dúvidas vêm por causa dos ensinos que estão sendo transmitidos pela internet, pela televisão e nos púlpitos das igrejas. Eu quero mostrar para vocês pelo menos um neste momento. Olha, não importa, pode ser a pessoa mais intelectualizada, pode ser o melhor teólogo do mundo, mas é a prática que vai dizer se aquele ensino vem do céu. É a prática do dia a dia da igreja, da firmeza espiritual, do enfrentamento para o dia a dia, é que vai mostrar que aquele ensino trouxe edificação ou não. Ok? Se você precisa aceitar Jesus ou não precisa aceitar Jesus, é o efeito desse ensino que vai mostrar se é de Deus ou não. É bom que você perceba que quem aceita Jesus como Senhor e Salvador se comporta de uma forma muito diferente do que aquele que simplesmente se associa à igreja e aceita um comportamento natural. Vamos aqui acompanhar, eu quero te convidar a assistir esse comentário aqui.
Gente, do começo ao fim, a salvação é obra de Deus. A salvação é obra de Deus. Se dependesse de nós em algum momento, eu vou lhe dizer uma coisa, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você puder perder a salvação, pode ter certeza que você vai perder. Se a salvação pode ser perdida, pode ter certeza que você não vai para o céu, você vai para o inferno. Se ela pode ser perdida, porque você vai perdê-la quando sair daqui, ou até aqui dentro mesmo. Se ela depender da sua santidade, se ela depender da sua perseverança, da sua obstinação, você sabe que você vai perder. Bem, gente, vocês estão vendo isso. A salvação, tudo é de Deus. O homem não precisa se santificar, nem tem que perseverar, porque se tiver que perder a salvação, vai perder, mesmo se santificando, mesmo perseverando, que isso não depende nada da gente. Eu quero esclarecer para vocês que a salvação, ela implica num processo onde o Pai enviou o Filho, onde o Filho fez uma obra completa na cruz, ele morreu na cruz, fez o sacrifício completo, não depende de nada de nós, nem de ninguém, o sacrifício que ele fez na cruz. A obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o homem, cabe ao homem simplesmente reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Eu quero pegar a Bíblia aqui e mostrar algo para vocês aqui. Bom, em Mateus, no capítulo 24, diz assim, a partir do versículo 11 até o versículo 13: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar, persistir, não desistir, prosseguir, faz parte do ser humano, faz parte do homem nesse processo. Eu tenho que perseverar, eu não posso desistir. É o que a Bíblia me apresenta. Eu não posso recuar, eu não posso desistir, porque senão eu vou perder a minha bênção. Então, é necessário que o homem vá até o final, ele não desista. Bem, aqui outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, está em Hebreus, no capítulo 12, o versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, se eu não me santificar, se eu não me separar, eu não poderei ver a Deus. Significa que eu não vou poder ser salvo. Aí entra a história da predestinação. Se eu não perseverar, se eu não lutar, se eu não guerrear, eu vou perder minha salvação. Predestinação à morte. Mas se eu perseverar até o fim, a predestinação qual é? Ser salvo. Se eu não me santificar, se eu não me separar, se eu não me consagrar, a predestinação é eu morrer. Mas se eu me santificar, se eu me consagrar, a predestinação é a minha salvação. Então eu chamo a sua atenção para essa simplicidade que a palavra de Deus nos apresenta. E outros versículos mais. Aqui em Romanos, no capítulo 10, a partir da parte final do versículo 8 em diante, diz assim: esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego,
porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, confessar, isso é declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos, não a parte, não alguns, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. É uma opção, é uma escolha. Eu quero fazer parte desse todo. Então eu preciso aqui andar em santidade, perseverar na minha fé, confessar com a minha boca. Eu quero fazer parte desse todos aqui. Mas a Bíblia trata mais desse assunto. Sim, aqui em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É confessar, é declarar, é mostrar a nossa necessidade, é reconhecer que nós somos pecadores. E esse é o processo da santificação. Nós estamos sujeitos ao pecado. Nós não temos a prática do pecado, mas estamos sujeitos. E se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o arrependimento é para isso. Se não fosse o arrependimento, Nínive seria destruída. Então, eu também seria condenado se eu não tivesse me arrependido dos meus pecados. Por isso, o apelo do Senhor para esta igreja que se forma hoje, uma igreja desviada, uma igreja afastada da verdade do Evangelho, que se encontra em Apocalipse, no capítulo 3, a última igreja, a sétima igreja. Depois dela não vem mais igreja. Esta é a igreja de Laodiceia, que está em formação. Uma igreja que diz ter dinheiro, ser rica, uma igreja que se diz bem-aventurada, de sucesso, só que deixou Jesus do lado de fora. E ali aparece Jesus batendo na porta, pedindo para entrar. Então a palavra do Senhor ali é uma só para essa igreja: arrepende-te ou arrependei-vos. E essa é a mensagem para quem quer ser salvo, para quem foi enganado até hoje. É preciso se arrepender dos seus pecados e andar em santidade. E é preciso compreender bem o que significa andar em separação ou em santidade, em ser diferente do mundo, ok? A Bíblia trata de muitas passagens mostrando sobre a necessidade de você aceitar a Jesus, reconhecê-lo, recebê-lo como seu Senhor, como seu Salvador. Aqui está Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No versículo 38 aqui de Atos 2, diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O segredo também está aqui no arrependimento. Arrependimento é você voltar atrás, é você
que estava seguindo numa direção voltar para outra direção. Então, arrependei-vos. E essa é a mensagem que João Batista pregava: arrependei-vos. Esta é a palavra, mensagem que Jesus pregava: arrependei-vos. Esta é a mensagem que os apóstolos pregavam: arrependei-vos. E esta é a palavra, a mensagem que eu falo para você: se arrependa dos seus pecados, reconheça, aceite, invoque, confesse Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. É uma necessidade. Vamos à palavra. Aqui está em Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 11 até o versículo 15. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Assim aprendemos que a nossa missão é apresentar o príncipe da paz. Mas a pessoa precisa aceitar o príncipe da paz. Um apresenta e o outro recebe. Eu estou aqui para apresentar para você o príncipe da paz, para que você tenha paz. A pergunta é simples: você quer a paz? Você quer o príncipe da paz? Você quer que o príncipe da paz entre na sua casa? Você quer que o príncipe da paz entre na sua vida? Então você precisa dizer: entra na minha casa. Eu quero, entra, eu aceito, eu recebo esse presente. Eu quero aceitar o príncipe da paz. Bom, é isso que a Bíblia nos mostra aqui. É aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, nos versículos 30 e 31, que vamos encontrar algo fantástico. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O maior apelo é esse: quem quer ser salvo precisa crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. E como você declara isso? Mostrando que Ele é o teu Senhor, mostrando que Ele é o teu Salvador. Com palavras, apenas com uma atitude de levantar a sua mão? Muito mais que isso. É com o comportamento que você demonstra que Jesus Cristo é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Assim, aceitar Jesus é você aceitar fazer parte do corpo da noiva de Cristo, a igreja do Senhor. A igreja que é constituída de todos os povos, de todas as nações, de judeus, de gregos, de africanos, de europeus, de americanos, todos os povos que têm seus costumes. Mas tem um detalhezinho: quando você aceita Jesus, você tem que aprender a doutrina da palavra de Deus, que compõe os costumes da palavra de Deus. Aceitar a Jesus é negar a si mesmo. Aceitar a Jesus é negar os costumes das nações para seguir os costumes da palavra de Deus. É um povo, igreja é ser arrancado, é ser tirado do meio de uma multidão para compor um povo, uma nação. Então é isso que você precisa compreender. Hoje você fala: doutrina é doutrina, costume é costume. Sim, o costume das nações é costume. A moda é costume das nações. Mas onde a Bíblia chega, os costumes que estão previstos na palavra precisam ser aplicados.
precisam ser ensinados porque vira doutrina, porque faz parte da igreja do Senhor. Então, aceitar a Jesus significa também você se posicionar no entendimento muito claro. O que como a gente pode exemplificar de uma forma muito natural isso? Você certamente já viu passando na televisão, em pegadinhas, em alguns vídeos, uma pessoa perguntando: você quer casar comigo? E aí a pessoa: eu quero, fica feliz. E eles fazem esses convites de uma forma assim muito interessante, tocando no orquestra, no estádio. Mas em alguns momentos você já deve ter visto que umas pessoas recebem o mesmo convite: você quer casar comigo? E a pessoa dobra os joelhos, apresenta uma aliança, e a pessoa: não quero, e sai correndo. Umas aceitam, outras não aceitam. Essa é a história de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Jesus é o nosso noivo, o noivo da igreja. Então, quem é que vai fazer parte desse corpo? Quem aceitar ser noiva de Cristo. Então, uns aceitam e outros não aceitam. Então, a aliança que o Senhor faz com a igreja é uma aliança de salvação. O presente que você recebe, esta aliança, é você ter a certeza da sua salvação. Então, guarda essa aliança, aceite a Jesus como seu Salvador, aceita esse apelo e você vai ver que a sua vida vai mudar. Fique com a palavra revelada. Não fique apenas com a letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus te abençoe. Eu quero deixar para você o meu abraço e a bênção de Deus sobre a sua vida.